Entrevista no dia 5 de julho de 2018 com a professora Antônia Terra, no município de São Paulo, sobre o projeto de História Regional para o documentário. Bom dia, professora. Bom dia. Então a gente vai tratar de algumas questões indígenas. Como que você vê essa questão indígena no litoral brasileiro, no território brasileiro? Vamos lá, vamos colocar num ponto de vista histórico, partindo para o presente. Uma questão bem ampla, assim. Pode ser do presente para o passado? Pode ser. Bem, eu não sou especialista sobre história indígena, mas sou uma professora de ensino de história e hoje nós temos uma legislação que estabelece a obrigatoriedade de trabalhar com a história indígena na escola. Então eu tenho me esforçado bastante para poder pensar, não só como professora, mas como historiadora, o que seria mais adequado trabalhar no ensino de história. Então, eu passei a tematizar a questão da história indígena na formação de professores e aí me deparei com uma série de questões que eu agora considero questões importantes e que favorecem entender melhor essa questão da presença, a ausência, o silenciamento sobre a questão da história indígena dentro do ensino de história. Então, nessa tentativa de entender a história indígena, alguns conceitos hoje são importantes, né? Então, por exemplo, entender que o processo de colonização, temos que considerar que não só os portugueses, não só os europeus, tiveram ações e implantaram o seu modo de viver aqui, mas é fundamental entender que do ponto de vista das populações indígenas que estavam dentro desse território da América, resistiram, se confrontaram, negociaram, tentaram sobreviver, se esforçaram muito para entender o que esse colonizador estava fazendo, a entender a estrutura que estava sendo implantada até para resistirem do ponto de vista de sobreviver diante dessa nova cultura que estava ocupando os territórios, ocupando os lugares, né? Então, nessa perspectiva, um caminho é entender a legislação, a própria legislação portuguesa, implantada em relação à questão indígena, né? Que inicialmente foi de reconhecer que por exemplo, eles tiveram esse conflito, se eram povos que os portugueses os europeus deveriam entender como seres humanos ou não. Esse primeiro conflito foi uma bula papal que estabeleceu, sim, são seres humanos, têm que ser reconhecidos, e nesse reconhecimento essas populações passaram a ser tratadas diferentes, por exemplo, do que foram as populações africanas. Então, houve toda uma legislação contraditória, em conflito ao longo de todo o período colonial, estabelecendo, impedindo a escravização indígena e, ao mesmo tempo, um confronto com os colonos que queriam utilizar a mão de obra indígena dentro das áreas produtivas, né? Esse embate levou a vários sujeitos brigando nesse embate: o governo português, a Igreja Católica e os diferentes grupos indígenas diante do português, do francês, né, do holandês, que estiveram em diferentes lugares do território brasileiro. Por exemplo, temos, a partir da história contemporânea, que é a partir da década de 90, que teve o reconhecimento das populações indígenas de se autodeclararem, a historiografia passou a ter um olhar mais atento para essas resistências em outras épocas, né? Então essas resistências passaram a ser mais visíveis para os historiadores, que começaram a procurar na documentação como é que essas comunidades resistiram. E isso tem sido um pouco a minha intenção de trabalhar com o ensino de história, de mostrar nessa perspectiva como é que chegaram ao século XXI, então eu preciso entender essas resistências, né, em outras épocas, né? Então, por exemplo,
ao mesmo tempo que o ensino de história dá valor aos governadores e os governantes portugueses como heróis para a história nacional, eu tento trazer a documentação que a historiografia tem apresentado, o quanto esses grandes governantes tiveram ações extremamente violentas de massacre às populações indígenas. É o caso, por exemplo, do Mendes Sá, ali na Bahia, como governador-geral, que diante do confronto entre portugueses e indígenas, ele efetuou grandes massacres, extremamente cruéis às aldeias, né, expondo os cadáveres ao longo das praias, né, e isso vem em função de resistência dos grupos Tupinambá, hoje em dia em Olivença, na Bahia, que denunciam essas ações e que nos instigam a olhar novamente a documentação, os próprios relatórios do Mendes Sá, descrevendo essas matanças e confrontar com os materiais didáticos que mostram o Mendes Sá como um grande herói do processo de colonização. Então, o que a historiografia oficial que entrou no livro didático estabelecia? Que implantar o modo de vida europeu, né, significava a grande façanha e o grande heroísmo desses colonizadores. Hoje pensamos diferente, né? Quer dizer, tentamos entender porque as populações indígenas estão aí e lutando, permanecem lutando, como esse processo de colonização não foi só a ação dos portugueses, mas de muita resistência e muita luta indígena, né? Que mais? A questão dos guaranis, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente pega a questão hoje em dia, os guaranis, os grupos guarani, muitas aldeias ao longo de todo o litoral de São Paulo, por exemplo, né? É muito interessante porque ao longo do século XX, essas populações que contam a sua própria história como vindo da região sul, né? Eles estão vindo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, subindo para o litoral, tem toda uma explicação que os antropólogos fundamentam em relação à questão da religião guarani, que eles procuram as terras do leste, né, onde o sol nasce, mas efetivamente eles foram procurando locais, porque é um processo mesmo da organização de aldeamentos, de criar novas aldeias. Eles foram procurando terras mais favoráveis para montar suas aldeias ao longo de todo o litoral. Então, São Paulo, litoral de São Paulo hoje, temos várias aldeias guaranis, né? Temos de Itanhaém, né? Tem o de Bertioga, tem Ubatuba, né? Então nós temos diferentes aldeias desse processo migratório e de luta pelo reconhecimento e de demarcação dessas terras indígenas, né? Hoje no estado de São Paulo, né? O que mais? Sobre os tupinambás, que eles... Então tem que tirar os S, às vezes eu esqueço de tirar os S, os antropólogos não usam os S. Então o povo, as aldeias Tupinambá, não pode dizer as aldeias Tupinambás, entendeu? As aldeias Guarani. Ou seja, são vários grupos, mas que tem uma identidade de etnia. Então a gente tem que falar no singular, às vezes escapa na fala. Aí você comentou comigo que eu mesmo achava que os tupinambás estavam extintos, né? Eles foram massacrados na Confederação dos Tamoios. Apesar que eu conheci uma moça no Forte São João que ela se dizia descendente tupinambá e inclusive ela deu excelentes explicações. Como que foi esse processo? Então hoje a questão é essa, né? Que chegamos ao século XXI, nesse processo de autodeclaração, os tupinambá que os historiadores tinham considerado que tinham desaparecido em função dos massacres, eles começaram a aparecer, a dizer, sou tupinambá, né? E isso apareceu em vários locais. Na Bahia, no sul da Bahia, eles estão lutando, uma luta bem mais intensa, mas aqui no litoral de São Paulo também eles têm uma aldeia, Renascer, lá em Ubatuba, que também se autodeclaram entre Tupi e Tupinambá, convivem com os Guarani, né? Então, a questão é, o que alguns estudos de antropologia têm apontado, que essas populações, elas permaneceram escondidas
Então, como a sociedade brasileira não aceitava muito bem o ser indígena, né? Por exemplo, tem um texto interessante do Edson Caiapó, em que ele fala que quando ele veio para São Paulo, ele não encontrava trabalho, porque ele se declarava indígena. E os preconceitos contra o indígena é aquele que foi construído diante da política de mão de obra africana, né? Então, que ele é preguiçoso, não trabalha, então ele não conseguia trabalho. Aí, como ele viu que em São Paulo tinha muitos imigrantes japoneses, ele podia passar por japonês, ele passou a se autodeclarar japonês e ele conseguiu o trabalho farto, porque a representação para o imigrante é que é de um bom trabalhador, né? Então, a representação para o indígena é uma representação que desvaloriza diante da sociedade brasileira, né? Então, a gente está nesse esforço de transformar essa ideia. Eles têm a cultura deles, o modo de viver deles, e a gente tem que respeitar. E o que é um absurdo é a gente tirar uma pessoa de uma cultura e submetê-la a um outro modo que nós mesmos reclamamos, que somos explorados, que temos que trabalhar dentro de um tempo fabril, que nos estressa. A gente mesmo reclama do nosso modo de vida e queremos impor a essas outras populações que têm uma outra cultura, um outro modo de vida, um padrão que a gente efetivamente critica. Né? Então, os Tupinambá, então as histórias são, não só os Tupinambá, mas muitos outros povos indígenas, eles permaneceram em silêncio, né? Eles permaneceram nas suas comunidades, ainda valorizando elementos da sua cultura, mas silenciados, né? E quando eles puderam efetivamente se autodeclarar, eles efetivamente estão lutando por seus direitos hoje em dia, querendo demarcar suas terras, direito à sua língua, direito aos seus costumes, ao seu modo de vida. Então, por isso as questões contemporâneas de possibilidade de falar e de reivindicar possibilita que eles novamente se evidenciem dentro da sociedade, se reafirmem dentro da sociedade brasileira como povos de direita. Entendi. E é interessante como, inclusive, você vê pessoas, crianças, falando a língua. Sim. Como que eles conseguiram manter essa língua durante tanto tempo, né? Num processo... Então, se a gente visita várias aldeias guaranis, por exemplo, eu tenho visitado algumas em São Paulo, como... celular, quer tirar, né? Então, como o caso das aldeias Guarani, algumas aldeias que eu tenho visitado em São Paulo, existe não só as crianças que falam Guarani, aprendem Guarani, quem mora na aldeia sabe tanto português como Guarani, porque depois as crianças também aprendem a língua portuguesa, mas também a organização da estrutura da aldeia e o modo de viver Guarani. Então, a gente reconhece as tradições na construção da casa, que são feitas de taquara, a casa de reza, a organização do espaço. Sempre identifico nas aldeias guaranis um rio que precisa ser limpo e muito bonito, porque eles dependem muito do rio, né? Então, a região onde eles plantam milho, o valor que eles dão ao milho sagrado, os momentos importantes dos seus próprios rituais, né? Então, eles estão no século XXI ainda numa valorização muito grande da cultura deles. Então, eles efetivamente resistiram e efetivamente lutam por um modo de vida, e a gente tem que respeitar o direito dessas comunidades escolherem como querem viver, né, e o modo como querem viver. Você acha que a história indígena, e do ponto de vista indígena, pelo menos, ele é respeitado nos livros didáticos e na educação de uma forma geral? Não. Então, a história indígena não é culpa só da educação, é culpa também dos historiadores, né? Então, no século XIX, o grande, né, historiador que consolidou um grande modelo da história nacional, que foi o Van Hagen, né? Ele escreveu um livro sobre a história do Brasil e colocou que as populações indígenas não tinham história. Eles pertenciam à área de conhecimento mais etnográfica, né, porque eles estavam em processo de desaparecimento.
E aí, ao longo de todo o século XX, poucos historiadores investiram efetivamente em estudar a história indígena, né? Então, um dos poucos historiadores com mais sensibilidade foi o Sérgio Buarque de Holanda, né? O Capistrano de Abreu também, lá no início do século XX, abriu o livro dele com um capítulo sobre a questão da história indígena, em vez de abrir o capítulo a partir da história portuguesa. Então, ele abriu com a história olhando daqui, de dentro, as populações indígenas. Poucos efetivamente pararam para estudar a história indígena em função dessa representação que eram povos sem história. E a historiografia mais recente, graças a João Monteiro, a Manuela Carneiro da Cunha, que se empenharam com a questão da história indígena, hoje existem historiadores efetivamente que têm esse objeto de pesquisa e que têm ajudado muito na possibilidade de introduzir esse olhar na perspectiva do ensino, né? Porque tradicionalmente nos livros didáticos a gente tem os indígenas aparecem lá no início da colonização, sendo massacrados, escravizados, ou numa representação ruim, né, de não trabalho, e nos últimos, às vezes, aparecem no fim em função das novas constituições da década de 80, né, e na luta por direitos. Então, fundamentalmente, eles aparecem da história brasileira. E assim, se espera que o que a historiografia tem produzido possa repercutir efetivamente no ensino. Tá bom. Gostaria de finalizar uma conclusão, professora? Conclusão? Qual? Assim, o seu fechamento, o seu ponto de vista sobre... Então, o que a gente tem tentado na área de ensino é conversar com os historiadores para começar a iluminar determinados momentos históricos da história indígena, né? E isso isso tem ajudado a considerar que as resistências foram muito diferentes em cada época e que diferentes grupos tiveram seus confrontos em diferentes momentos. Então, às vezes, os historiadores que pegam um determinado grupo ou um determinado recorte da história brasileira e mostram determinados confrontos em determinadas épocas, às vezes criticam outros grupos que isso foi comum ao longo da colonização e até ao longo do século XX, de grupos indígenas que estão aliados a esse processo de confronto com outros grupos indígenas, sendo criticados porque não foram solidários com os grupos em processo de resistência. Isso é muito complicado, porque tiveram grupos que resistiram durante muito tempo no século XVIII e XIX, lutaram, quase desapareceram, e que, num determinado momento, resolveram efetivamente negociar para sobreviver, e negociar a partir das suas próprias premissas. Como é que eles negociaram? Considerando o que era importante para eles e o que essa pressão fazia sobre eles, e eles efetivamente passaram a ser aliados em função da sobrevivência. E muitas vezes eles são criticados porque eles são aliados contra outros grupos que estavam em processo de resistência. O que a historiografia pode ajudar é entender que não existia uma grande sociedade indígena com uma mesma perspectiva, com uma mesma história, mas que cada grupo e cada aldeia teve uma história diferente de confronto e de negociação quando necessário, né? Então, e que essas histórias elas são descontínuas. Não existe uma história que explique, né, como é que os Tupinambá viveram, se confrontaram, ou como é que os guaranis viveram todos os seus conflitos, por exemplo, nas missões, com espanhóis, com português, completamente diferente da história dos Chavantes, que ficaram no interior do Brasil em confronto no século XVIII com a expansão da mineração em Goiás, e que depois se confrontaram novamente com a expansão do regime militar pelo Centro-Oeste. Completamente diferente, é uma outra história, né? Completamente diferente dos Panará, né, que viveram o regime militar entrando pelo Centro-Oeste e
as pessoas contaminando com doenças, os Panará nas estradas, expulsando eles do território, depois integrando-os dentro do Parque do Xingu, e depois eles lutando para voltar para sua terra, encontrar a terra devastada pelo garimpo. Então, cada uma desses grupos, a história das populações indígenas na Amazônia também muito particular diante de outras fontes de riquezas que os colonizadores foram buscar, como é que os jesuítas tiveram um papel de descimento dessas aldeias e desses povos em processo de ilegalmente, né, escravizá-los. Então, o que é necessário é que essa história seja vista na sua diversidade, em cada contexto histórico, e que não se aplique julgamentos sobre essas populações em que, em determinados momentos, tiveram que entender como esse outro colonizador, uma outra cultura, chegava, impunha e submetia, né? Então a gente tem que ter esses cuidados de efetivamente olhar cada situação histórica na sua particularidade e poder levar para o ensino essas histórias mais específicas, em vez de uma história muito genérica sobre ou de massacre ou de resistência. Efetivamente, as histórias, cada uma aconteceu no seu tempo e do seu modo. Então, essas particularidades é que são importantes até para ensinar, né, os nossos estudantes que é importante pensar na especificidade dos contextos históricos, que tudo tem historicidade, que não dá para generalizar sempre numa grande história. Tá bom. Obrigado, professora.